Hoje eu vou falar de 3 elementos essenciais para você exponenciar seus lucros se você for um prestador de serviço. Oi, eu sou a Ana da Excel. Eu sou especialista em finanças e controladoria e atuo há 20 anos como consultora empresarial. Hoje, a minha missão aqui é falar de 3 elementos essenciais que vão fazer muita diferença no seu processo de trabalho. Se você assimilar isso, vai com certeza aumentar muito a sua lucratividade. Quando a gente presta serviço, existe um fator que muitas vezes assim engana muito. Porque quando a gente compra um produto para revender, nós temos um preço de custo inicial muito facilmente percebido, né? Que é o preço que eu adquiri a mercadoria para revender. Mas no caso do serviço, tanto às vezes o cliente como o próprio prestador de serviços tende a negligenciar o valor da hora, que é o valor que o prestador de serviço deveria ser remunerado pelas horas de trabalho para poder produzir aquilo, né, que seria o serviço que ele vai executar. Agora, então, pensando nesse raciocínio, que se o custo do serviço está ligado à quantidade de horas que a gente gasta para executá-lo, então, se eu não for eficiente na minha gestão dessas horas, então isso pode fazer muita diferença na minha lucratividade. Às vezes, né, quando nós estamos fazendo uma proposta de trabalho, a gente estima quantas horas aquilo vai levar, a gente passa isso na proposta para o cliente. E o que pode às vezes acontecer, e que acontece, é que na hora de executar, a gente gasta talvez mais horas do que a gente previu inicialmente. Nem sempre, eu digo que na maioria das vezes a gente não consegue renegociar isso. Principalmente, é claro, se isso é fruto da nossa ineficiência. E o pior problema é que muitas vezes, como muitos prestadores de serviço não costumam registrar as horas gastas depois para executar o trabalho, eles sequer sabem que estão tendo esse prejuízo, né? Eles não conseguem visualizar. Na verdade, isso acaba aparecendo com aquela sensação que chega no final do mês, você parece que trabalhou muito, 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 mas não recebeu uma remuneração que você gostaria de receber. Então agora eu vou elencar 3 elementos que ajudam você a não perder mais tempo que o necessário, né? Ou do que você estimou inicialmente para o seu trabalho. Esse dreno de horas perdidas aí a gente tem que tampar. Então vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer e que ajuda muito para evitar essa perda de tempo é a padronização. Toda vez que você faz alguma coisa repetidamente, várias vezes, vale a pena você padronizar. Né? Você pode padronizar isso de várias formas, usando ferramentas, usando templates, usando planilhas, desde que você, vamos dizer assim, que você use aqueles mecanismos para facilitar uma tarefa repetitiva, né? Por exemplo, você pode ter modelos de contrato, modelos de proposta de serviço, modelos de relatórios. Isso tudo você já pode gastar um bom tempo desenvolvendo um padrão. E dentro desse padrão, você só vai ajustar de acordo com cada peculiaridade do serviço que você for prestar. Né? Você também pode ter modelos de planilha ou até algumas ferramentas que você pode usar sempre para aquele tipo de trabalho. Isso vai te economizar tempo pensando e tendo que montar aquilo toda vez que você for fazer. Apesar de ser até meio óbvio, muitas vezes acontece da gente executar trabalhos e não fazer como se fosse um backup, um arquivo com todos os modelos. A gente deixa isso espalhado. Então a gente olha, trabalho 1 eu fiz assim, o 2 eu fiz assado. É tudo meio parecido, sim, mas eu não estabeleci assim, um critério, um modelo e eu não deixei tudo organizado num lugar só. Então isso me faz perder muito tempo na hora de colocar a mão na massa e fazer o trabalho. Então uma coisa bem prática que você pode fazer agora é listar todos aqueles modelos ou padrões ou coisas que você repete muito, que você executa e faz uma listinha e se organiza para fazer modelos padrões de cada um deles e guardar num arquivo que você sabe que está ali. Tudo está ali. Você pode até fazer assim, uma organização dentro de templates, vamos dizer, e dentro dele, proposta, ou por fase do trabalho, ou por tipo de trabalho, de uma forma que for fácil para você localizar. Isso vai te ajudar muito a agilizar o seu trabalho e não perder tempo com retrabalho, nem procurando arquivos, essas coisas. A segunda coisa que você pode fazer
na medida do possível, é agregar as tarefas repetitivas para fazer elas todas de uma vez só. Por exemplo, seria você tirar um dia da semana para pagar todas as suas contas, para mexer com tudo de financeiro do seu negócio. Então você tira aquele horário, aí você vai abrir a ferramenta que você usa, você vai juntar todos os documentos, vai fazer tudo, a conciliação, tudo de uma vez. Acredita em mim, isso faz você ganhar muito tempo, porque as interrupções, às vezes quando você está no meio de certos trabalhos para fazer uma tarefa que é totalmente diferente, leva todo um processo, porque aí você vai ter que começar do zero, abrir a ferramenta, buscar, vamos dizer, os documentos. Se você faz isso tudo de uma vez, isso agiliza muito. Outra coisa também que você pode fazer é pegar, juntar todas as suas propostas e fazer todas de uma vez só. Então você senta e você meio que já esquenta, já está, né, com aquilo na cabeça, fazendo aquele tipo de trabalho. Então tende a ser muito mais produtivo. Outra coisa que pode ajudar muito assim, a agilizar o uso do seu tempo é tentar tirar dias específicos para fazer visitas de campo para o cliente e dias específicos para fazer a parte de escritório. Então, você também não perde muito tempo com deslocamento. Esse tempo, você concentra ele todo num dia só, né? Claro, respeitando questões logísticas. Com certeza você tem que ver caso a caso. Mas normalmente, se você tiver dias específicos para trabalhar no escritório ou para fazer certos tipos de tarefas, agregar as coisas dessa forma ajuda muito. Porque aí você faz, por exemplo, todas as ligações para cliente mais ou menos no mesmo horário, você responde e-mails. Isso te ajuda também, quando você tem que fazer tarefas que demandam foco, a permanecer nesse estado de foco que te ajuda a produzir melhor. Uma terceira coisa que é muito importante, que ajuda muito nesse processo da produtividade, é ter ferramentas adequadas para aquilo que você vai fazer. A título de exemplo, imagina se você tem que furar, colocar um quadro na parede, mas aí você não tem uma furadeira, então você vai usar uma chave de fenda? Não vai dar certo, né? Você pode até tentar encontrar outros meios, um martelo, ou você vai procurar um peso para bater um prego, mas não vai ficar, às vezes o resultado não vai ficar bom e vai levar mais tempo. Quando você tem uma ferramenta adequada, isso faz você agilizar o seu trabalho e muito. Então é muito importante também, quando você tem tarefas muito repetitivas, você sempre pensar se tem alguma ferramenta que pode te ajudar, que às vezes é um bom investimento ter uma ferramenta assim específica para aquela atividade que você está fazendo. É como, vamos dizer, se eu usar o controle financeiro em papel, usar o controle financeiro em planilha ou até mesmo um app ou um programa. A tendência do processo de conciliação, do processo de análise tende a ser melhor se vamos dizer, você está usando um sistema mais específico para aquela finalidade, né? Então, além de ter a questão da automatização, que ajuda, também tem a questão daquela ferramenta ser feita para aquilo. Então, vale a pena investir. Se você tem alguma tarefa muito repetitiva, talvez valha a pena investir, até mesmo contratar alguma ferramenta se ela for agilizar e facilitar o seu processo de trabalho. Acredita em mim, que se você pensar nessas três coisas, que é padronizar os processos, agregar tarefas semelhantes para fazer juntas e, finalmente, usar ferramentas adequadas, isso vai fazer agilizar muito e perder menos tempo, né, durante a execução do seu trabalho. E isso influi muito na lucratividade, né? Para quem é prestador de serviço, o tempo que se gasta trabalhando é assim essencial. Você tem que ter muito cuidado para não gastar mais tempo do que o necessário. Senão, no final do mês, você vai sentir diferença, porque você não vai ter o retorno que você estava esperando ter dos trabalhos que você está executando. Eu espero ter te ajudado. Comenta aí o que você achou, né? Faz um comentário pra gente. Também diz se tem alguma coisa que você gostaria, né, de conhecer mais a respeito desse assunto, porque isso ajuda a gente a produzir um conteúdo mais específico para você. Aproveita e segue o canal. A gente sempre produz muito conteúdo relacionado a isso e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te desejo uma excelente semana.